monte, choveu dúvida lá no meu Instagram, para quem não segue, ved.oficial, a respeito dos crimes envolvidos na questão das lojas americanas. Porque assim, como não viram o rombo? Aí tem dois lados que você tem que ver. Se foi um erro administrativo, quem vai responder por isso? Se foi uma manipulação de mercado, quem vai responder por isso? Então a gente tem dois mundos criminais ali envolvidos. E é uma coisa que ele funciona para a gente abrir a cabeça do cidadão brasileiro cada vez mais para a importância de olhar ranking, de padrão de governança corporativa. Eu vou falar o que que é isso hoje. O que que é compliance. Eram coisas que ninguém sabia e que agora até a galera que trabalha exclusivamente com o mundo financeiro, principalmente essa galera que trabalha, tem que entender, tem que saber quem é a governança, quem faz a governança corporativa daquela empresa, onde está colocando dinheiro, certo? Certíssimo. E você tinha, antes de ir para essas partes mais técnicas, você tinha ação na... Por acaso, não. Pensando em longo prazo, eu não gosto do setor, tá? Com poucas exceções. Uma das exceções é a Lojas Renner. Mas assim, são pouquíssimas exceções mesmo. O setor do varejo no Brasil, a gente... eu que estou mais velho, já acompanhei a história de Mapping, de Mesbla, de tantas outras que em algum momento deixar de existir. Isso é um setor que está sempre com margem apertada e tudo mais. Então, para o longo prazo, eu nunca tive. E agora, para curto prazo, é um setor ótimo para se operar. Por quê? Por conta dessas variáveis, ela tem bastante volatilidade, ou seja, aquilo, Os né? picos. Ela tá a 10, aí ela vai a 20, volta a 5, e isso é o que a gente gosta de trabalhar, tá? Por acaso, eu não tinha ações, não estava na minha carteira ações da loja americana, mas é por acaso, poderia estar, não teria problema nenhum. Até porque este problema que a Americanas vive hoje não era uma preocupação porque não se sabia que tinha esse problema. Nem eu, nem provavelmente nenhum analista, porque senão eu teria falado, né? Eu soube, mas guardei para mim, não faz sentido. E nem quem era pago para auditar o balanço, que era uma empresa de auditoria super conhecida e tudo mais, também não conseguiu enxergar, ou enxergou e não colocou. A gente não sabe ainda. E eu acho que tem que ser julgado e tudo mais. Pra gente Investigado. tem que ser investigado para que, enfim, quem tem culpa tem que pagar. Eu acho que o limite de tudo é a lei, concorda? Com certeza. Então eu não sei realmente, a gente ainda não consegue dizer, ó, esse tem culpa, aquele não tem e tudo mais, não dá para falar isso, mas eu acho que quem tem culpa tem que pagar. Eu vou te dizer por que esse caso é tão importante. A gente tem um complexo de vira-lata enorme, né, de achar que sempre na gringa é melhor do que aqui. Mas o nosso mercado de investimentos é muito melhor regulado do que a maior parte dos mercados de investimento do mundo, tá? Eu não estou falando nada em minha defesa porque eu não regulo o mercado. Assim, os problemas que a gente viu acontecer no começo dos anos 2000 nos Estados Unidos, os problemas quando veio a crise de 2008 nos Estados Unidos, os problemas que de vez em quando acontece lá de preço disparar de uma determinada ação por conta que foi o caso da GameStop há 2 anos atrás, de se juntar no Reddit um monte de gente e puxar o preço do ativo. Esse tipo de coisa não acontece aqui no Brasil. Por quê? Nós temos uma regulação muito boa aqui no Brasil, sabe? Mas muito boa mesmo. É muito raro. Por exemplo, tentaram fazer exatamente o mesmo movimento que fizeram com o GameStop aqui no Brasil, com uma empresa que teve um problema parecido, que é a IRB, que é uma empresa de resseguros. E, cara, a bolsa foi lá e congelou a negociação durante todo o dia. Então, ninguém conseguia fazer aquele movimento. Então, a gente tem uma regulação muito boa aqui no Brasil. E, portanto, a gente não pode perder credibilidade. O mercado não pode perder credibilidade. São poucos os casos complexos que a gente teve no Brasil nos últimos 20 anos. E este é um muito complexo que eu espero que seja muito bem estudado, que as pessoas que cometeram erros sejam punidas, porque se tem uma coisa que você não pode perder no mercado de ações ou no mercado de investimentos é a credibilidade. Você pode perder dinheiro, olha, eu achei que ia subir, caiu cara, tô aqui, vamos recuperar. Tudo bem, não tem problema, faz parte. Agora, você não pode perder credibilidade, senão você acabou. Eu não vou desanimar você nem nossos ouvintes, porque o que você está falando está certíssimo. A parte de regulamentação administrativa é redondinha. A gente tem várias ferramentas ali, não para engessar nem controlar diretamente a bolsa, mas para evitar que esses grandes
Como que é o nome quando dá quebra? Tem um nome técnico pra isso. Quando congela. Hã? Não. Não. Quando Esses congela? grandes gaps, quando congela o quê? Gaps. Quando essas paralisações de mercado, É, leilões. é. Não, isso é, É específico? Não, porque tinha um nome quando a bolsa fechava. Quando estoura. Ah, a leiga aqui tentando saber o negócio. Quando estoura, tipo, um limite, ela não, fecha. então, isso é chamado de circuit break, mas o circuit break é para o Ibovespa. Quando o índice Uhum. Ibovespa tem uma variação para baixo, para cima eles não fazem isso. Eu acho que eu nunca vi para cima também. Para baixo eu já vi umas 10 vezes, pelo menos. Quando ele cai 10% num determinado dia, a bolsa para. Assim, essas regras mudam de tempo em tempo. A última vez que aconteceu isso foi em 2020, na pandemia, e as regras eram essas que eu vou falar. Eles param por 30 minutos, reabrem, se atinge uma queda de 15%, eles param por 1 hora, e se atinge 20%, Isso. para as negociações e só abre leilão de fechamento do mercado. O horário, neste momento, é às 6 da tarde, e aí você tem um leilão, fecha por quanto fechou e acabou, tá? Só que isso, com ação isolada, não acontece dessa forma. Quando você tem uma variação a partir da abertura de 10%, é que, então, abriu a 10, caiu 10%, aí eles param por alguns minutos para todo mundo botar a Entendi. cabeça no lugar, entender um Não, pouco é melhor. nesse sentido que eu Foi o quis que dizer. aconteceu com lojas americanas nesse período. Ela ficou. Sim. No dia que aconteceu o problema, acho que foi sexta-feira, né? Passada ou quinta. Eu sei que eu tava de férias. Quer dizer, eu tava de férias. Analista não Tava tira tentando. férias. Às vezes o mercado fica parado 3 meses, você sai de férias, o mercado anda. Então, a gente estava no Guarujá. E aí eu ficava pela manhã, falei, olha, eu tenho que acompanhar e tal, vou esperar abrir. Aí deu 2 horas da tarde e a ação não tinha. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. E quando ela abriu, ela estava caindo quase 80%. Olha. Então, mas é nesse sentido que eu quis dizer. Essas regulamentações administrativas, essas ferramentas administrativas funcionam. Mas eu trouxe dados desanimadores e quanto ao judiciário, a aplicação judicial disso depois que apura o culpado. Que, infelizmente, no Brasil não é só para mercado de ações que a gente tem uma defasagem ali do que é previsto na lei e do que é efetivamente feito ao final. O que essa questão das lojas americanas veio para abrir os olhos de todo mundo? Primeiro, a empresa cair e subir é normal. Essa coisa de, tá em queda, depois tá em alta, ai, teve um furo aqui, teve um furo ali, é normal, infelizmente, né, no mercado. Mas o grande problema ali da Americanas está sendo, não é só descobrir o culpado e resolver, é exatamente o que você acabou de falar pra gente que ela fez, que eu já suspeitava que isso fosse acontecer. Abrir a recuperação judicial. O que é a recuperação judicial? Para os investidores que ainda têm na ação da Americanas, vai ficar feliz em saber. É como se a empresa falasse assim para um juiz: olha, estou falindo, preciso de ajuda, faça uma reuniãozinha com os meus credores para renegociar essas dívidas a ponto de eu não quebrar, de eu não ir à falência. É uma recuperação através da intermediação de um juiz em que vai, muitas vezes, ele derruba multas, juros, para que, assim, é melhor que os credores recebam algo do que nada, se a empresa falir. Então, renegocia e a chance de voltar a crescer é grande, porque renegociou as dívidas, ela tem um giro legal, vai voltar. Aí, isso é uma questão da recuperação judicial. E aí vem a pergunta-chave dos investidores. Tá, mas como que ninguém viu? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a lista de padrão de governança, tipo a classificação, se é B1, se é considerado do novo mercado. Você sabe explicar sobre essa lista de credibilidade que tem a governança das empresas e por onde o investidor pode se assegurar melhor? Porque, assim, pegou todo mundo de surpresa porque as lojas americanas eram muito bem avaliadas. Ela tinha um dos mais altos padrões de governança corporativa. E aconteceu o que aconteceu. Exatamente. E ela poderia até ser a mais e tá fazendo isso porque, ao que parece, né, é algo que nem a auditoria conseguiu enxergar, ou se conseguiu enxergar, a gente não sabe Vai ainda. apurar. Ela, de alguma forma, ela foi impedida de divulgar, e aí, de que forma, tomara que se descubra também, né? Uhum.
Então, esse tipo de coisa não tem como da gente ficar sabendo, né? O que você pode fazer é se proteger e, por exemplo, chegar à conclusão de que para a sua carteira de longo prazo, porque para trade continua, cara, às vezes tem algumas coisas bagunçadas que a gente adora porque tem uma grande volatilidade, certo? Mas para a sua carteira, mais uma coisa é eu ficar com uma ação de uma empresa que está passando por um pouco de dificuldade por 3, 4 dias, uma semana. Ok, uma coisa é você ficar 20 anos com a ação daquela empresa. Você não vai querer ser sócio de uma empresa enrolada. Então você tem algumas classificações no mercado que te dão. Quanto maior essa classificação, mais governança corporativa, quer dizer, mais cuidado a empresa tem com seus números, com seus acionistas, com seus diretores, né? E, inclusive, você tem um índice que você pode verificar quais são as empresas que estão dentro desse índice, que é o índice de governança corporativa, né? E aí você pode, por exemplo, escolher apenas ações que estão que compõem esse índice para você E isso não elimina o investir. risco, porque as lojas americanas Sim, eram de altíssimo não elimina o padrão. risco, mas esse tipo de risco que é tipo assim, é uma falcatrua, pode ser, Sim. enfim, não tem como eliminar, né? Agora, São seres humanos, né, outras André? coisas que acontecem, né? Por exemplo, o cuidado com os números, o cuidado com quanto que o diretor vai ganhar, né? A divisão correta dos dividendos, que no passado não acontecia. Quando você pega uma empresa, por exemplo, do novo mercado, isso é muito mais sério e é muito melhor cuidado, né? Tanto é que algumas empresas, quando você participa do novo mercado, você só pode ter ações ON, que são as ações que dão direito a, por exemplo, no caso da venda da empresa, ali de você, por exemplo, receber mais do que o cara que tem ação PN, né? O cara da PN, ele tem preferência nos dividendos, mas acontecia muito no passado da empresa ser vendida e o cara da ON ganhar um pouco mais do que da PN, por exemplo, né? A ação cai muito, o cara compra essa ação a um preço que o pessoal do detentor da ON acaba sendo beneficiado em relação à PN. Quando você está no novo mercado, você só tem um tipo de ação, é a ON. É o caso da Vale. A Vale tinha ação ON e PN. Agora Todo só mundo é tem igual. ON. Por quê? Não importa se você tem uma ação ou milhões de ações, né? Se a empresa O peso for dela é pagar o mesmo. dividendo, vai pagar do mesmo jeito para todo mundo. Quer dizer, você vai receber a sua porcentagem, mas num valor igual ao cara que tem milhões de ações, né? Então isso deixa a coisa muito mais justa. Esse ONPN que você tá falando, até para explicar pro pessoal. ON é de ordinário, né? Ordinária, nominativa, Inativa. E o PN é preferencial. preferencial. O que acontece é que é como se uma tivesse um peso maior do que a outra. Sabe? Que Para nem a algumas gente coisas, faz a prova da escola. preferencial tem preferência para recebimento de dividendo, Isso. né? Sai A na ON frente. Vai seguir a ordem. Ordinária, a ordem você decora assim. E a gente está falando muito de governança corporativa. Eu até fiz uma cola. Mas aí, só tu colocar, mas a melhor forma de você se proteger Sim. de um problema como esse de lojas americanas é através da diversificação. Por quê? Por exemplo, se você tem uma carteira de 20 ativos e um deles é lojas americanas, você perdeu 100% de 5%. Tá certo? Sim. Se você tem na carteira Cielo, ano passado ela subiu 150 ou algo próximo disso. É só por um exemplo. Então, o que você ganhou com Cielo é mais do que você perdeu com lojas americanas, entendeu? Sim. Então, o peso de lojas americanas na sua carteira é muito pequeno. É diferente se você só tem lojas americanas na sua carteira, porque aí você perdeu 100% do teu capital. Você sabe que eu gosto muito de analogia, né, André? Então, eu vou fazer uma analogia da situação vindo do olhar do investidor até o olhar, eu vou falar como se eu fosse a empresa dentro da empresa, ok? O que ele tá falando para todo mundo é que vamos supor que você tem 100 mil na mão. E aí você decide que você vai investir esse dinheiro em pequenos negócios. E aí na rua onde você mora tem uma padaria, uma gráfica, uma escola. É muito melhor você ser um investidor minoritário, um sócio minoritário, com um pouquinho de dinheiro em cada uma, porque se a escola quebrar, você ainda tem a padaria e tem a gráfica, do que você colocar todo o seu dinheiro, apostar 100% da sua grana em um desses estabelecimentos. Tabs, mas como que eu olho para esse estabelecimento e julgo o quanto eu vou pôr em cada um? Porque não é necessariamente assim, tipo, tenho 4, então eu vou dividir 100 em 4, 25% de investimento em cada um. Não, você pode diversificar também em pesos e em percentuais diferentes.